Então, vamos nessa, meu povo. Aula número 3.6 aí. Vamos falar sobre os atributos dos atos administrativos. Agora que a gente já viu como que esse ato se cria, né, os elementos que são necessários para o ato existir efetivamente. Vamos começar a ver os efeitos que ele produz, tá? A ideia aqui para a gente falar de atributos é, a partir do surgimento do ato, os efeitos que ele vai produzir. No próximo vídeo a gente vai falar rapidinho sobre a questão da constituição do ato, da validade, da perfeição dele. Mas a ideia aqui é, já temos um ato criado, elementos atendidos, e agora os atributos que que ele vai carregar com ele, né? É a existência do ato administrativo em si. Tudo começa com a chamada presunção de legitimidade. Só para você ter uma ideia rapidamente, esse daqui é o seguinte: todo ato administrativo, de regra, ele presume-se como legítimo. Quando você observa um ato administrativo sendo produzido, você entende que aquele ato ele é verdadeiro em sua essência, ele seguiu a lei, ele passou todo o procedimento para estar ali devidamente existindo e produzindo efeitos. Um exemplo clássico, quando você está dirigindo aí pelas ruas da sua cidade e o policial, o guarda municipal, seja lá qual é o nome que dá aí na sua cidade, guarda metropolitana, não sei, né? São Paulo tem um nome diferente, não sei, cada localidade tem um nome diferente. Tem guarda municipal que pode, guarda que não pode, mas não interessa. O guardinha de trânsito, né? Vamos falar assim, que eu acho que é mais normal, com todo respeito aos guardas de trânsito, claro. Quando ele te dá uma ordem de parada, mesmo que o sinal esteja, sabe, o semáforo, o sinal, a sinaleira, tá verde, mas o cara vai lá te dar uma ordem de parada, você não atende a ordem dele, porque você presume que aquela ordem advém de uma pessoa competente, feita na finalidade correta, interesse público, seguindo a forma do ato. Então a ideia de presunção de legitimidade é isso. O ato administrativo, ele se aparenta para você, ele se apresenta para você como uma coisa legítima. Não à toa, a gente costuma dizer que essa presunção, ela deriva da chamada teoria da aparência. Tudo bem que essa teoria da aparência aqui é uma coisa muito do direito do consumidor, tá? Só que a gente também aplica ela aqui no direito administrativo para poder explicar essa ideia, né? Aparentemente, o ato é legítimo, ele aparenta ser legítimo, então a gente vai acreditar. Você olha para o ato e fala, bom, ele está vindo de pessoa competente, ele está produzindo um efeito de interesse público, o motivo é dentro da legislação, então, pela aparência do ato, o ato é verdadeiro. Essa presunção, ela na verdade tem dois subprincípios, que é o subprincípio, né, ou o princípio da presunção da legalidade, ou seja, você entende que o ato administrativo seguiu a lei, ele é legal, tá? Ele seguiu toda a formulação legal, lembra que existe a forma prevista em lei, e também, além de legal, ele é verdadeiro, que é o princípio da veracidade, ou a presunção de veracidade. Ele é um ato feito de verdade, realmente de boa fé, para atender interesse público, né? Ele segue o procedimento correto. Ele não está sendo feito pela lei, mas apenas para atingir interesses não existentes. Ele está atingindo interesse realmente público, interesse realmente verdadeiro. A ideia aqui, eu queria que você entendesse, é que essa presunção de legitimidade, ela tem uma característica de ser relativa, que a gente chama de iuris tantum, né? O que significa essa presunção ser relativa? Significa que essa presunção pode ser afastada. Se você, vamos dizer que você sofreu um ato administrativo, se você conseguir comprovar que aquele ato administrativo foi produzido sob uma ordem irreal, não verdadeira, sob uma situação não verdadeira, não real, assim, pô, eu tô repetindo palavras, né? Mas só para você entender, se você conseguir demonstrar que aquelas acusações contra você, por exemplo, são falsas, ou que aquelas condições que levaram à produção do auto são inexistentes, você pode afastar essa legitimidade. Porque também seria meio louco, né? Você imagina dizer, olha, o ato administrativo ele presume ser legítimo, então dane-se, tudo que fizer tem resultado produzido e ninguém pode discutir. Não, pelo contrário, você pode afastar essa legitimidade. Se por acaso o ato foi produzido contra você, você pode demonstrar que aquele ato ele é falso. Na verdade, ocorre aqui o que a gente chama carinhosamente de inversão do ônus da prova. Porque você sabe aquela frase clássica do direito, né? O ônus da prova é de quem o acusa. Ou seja, o ônus, a obrigação, o peso de provar algo é de quem está acusando. Se eu falo que você é um ladrão, eu tenho que provar que você é um ladrão. Aqui, no caso, acontece o contrário. Quando a administração produz um ato, ela está me acusando de algo. Seja um ato verdadeiro não, legal ou benéfico ou maléfico, não importa. Se ela está me concedendo um direito, ela está me acusando de ter pedido aquele direito. Se ela está me aplicando uma multa, ela está me acusando de ter cometido uma infração, entende? Então aqui não é também só coisa ruim, não é só penalidade. Eu estou falando de concessão de benefício também.
Quando a administração produz um benefício, aposenta alguém, você olha e pensa, putz, está tudo certo, presume-se legítima aquela aposentadoria. Mas se você conseguir demonstrar que as condições que levaram àquela aposentadoria não existem ou foram falsificadas, né, foram geradas ilegalmente, automaticamente você consegue afastar essa legitimidade. Quando você sofre uma multa de trânsito, por exemplo, você olha aquela multa, tá lá uma acusação. Você ultrapassou em altíssima velocidade em tal localidade. Vai ter uma foto do teu carro, tudo bonitinho. Nunca viu uma multa, mas você deve conhecer. Né? A partir do momento que você consegue demonstrar, não, aquele não é meu carro, desse dia eu não estava lá, você consegue refutar essa legitimidade. Então, por isso a importância da inversão do ônus da prova. Todos os atos administrativos, todos, sem exceção, possuem legitimidade, tá? Todos. Aquelas espécies que a gente viu, não importa se é punitivo, se é normativo, todos presumem-se legítimo. Cabe à pessoa que quer derrubá-lo demonstrar, através da inversão do ônus da prova, através dessa condição de legitimidade relativa, o tal do iuris tantum, cabe a você demonstrar que não, aquele ato ali não é verdadeiro, ele deveria estar extinto e não existindo. Beleza? O segundo atributo é a chamada imperatividade. Imperatividade, você aprende da língua portuguesa, vem da ideia de ordem, né? Porque a partir do momento que o ato administrativo é produzido, ele produz ou ele edita uma obrigação, ele edita uma condição, uma situação para aquela pessoa que sofreu o ato. De novo, seja sofrer por bem ou por mal, tá? Porque a ideia da imperatividade é criar uma ordem. Lembre-se que o direito administrativo, ele se resolve por conta própria. Eu não preciso de ninguém confirmando nada, ele é uma ordem. Basta o agente público, devidamente competente, né, devidamente investido no cargo público, produzir um ato para aquilo se tornar uma obrigação. Se vem um fiscal de vigilância sanitária lá e aplica uma pena, uma penalidade no seu restaurante, é uma ordem. Destrua os produtos, fecha o estabelecimento comercial, sabe, caça a sua obra, sua licença para realização de obra, embarga a sua obra. A ideia é a imperatividade ser uma ordem. Observa o seguinte, da imperatividade, inclusive, a gente pode falar que existe um princípio, um atributo decorrente chamado exigibilidade. Porque é o seguinte, se a imperatividade cria uma ordem e você não respeita essa ordem, você afasta essa ordem da existência, a administração tem o poder de utilizar-se de meios, atenção para isso, indiretos, para que você venha a cumprir essa ordem. Exemplo, você já viu muito esses casos, né? O cara aplica uma penalidade e diz, olha, se você não respeitar essa norma, vai sofrer uma multa diária, né? Uma multa X por dia, por semana, de não cumprimento. Ó, mandei fechar o estabelecimento comercial, seu restaurante está fechado, fecha essa porcaria. Mas se você ficar com ele aberto nos dias em que está aplicada a pena, você vai sofrer uma penalidade complementar. Observa como é que são meios indiretos. Na verdade, eu não estou criando uma situação que gere automaticamente em você a obrigação de atender. Eu estou te levando a respeitar uma ordem criada por mim. É o que a gente chama de meio indireto de coerção, né? A coercitividade natural. Porque você... Como é que a lei pensa? Quando você sofre uma baixa administrativa, o que você olha? Putz, pode ser que aconteça alguma coisa pior. Né? Você sofre uma multa de trânsito. Ah, não vou pagar. Beleza, vai ter juros, vai ter um monte de situação, vai ter uma condição do próprio CTB contra você, o próprio Código de Trânsito Brasileiro contra você. Você consegue entender isso? Então a ideia é a seguinte, a imperatividade não só cria uma ordem, como ela dá direito ao Estado de indiretamente criar mecanismos para que você respeite aquela ordem. Beleza? Essa é a ideia da exigibilidade. Cuidado com isso, tá? Alguns doutrinadores dizem que a exigibilidade é um atributo por conta própria. Outros dizem que ele é apenas um resultado da imperatividade. Independente do que for, se apareceu na sua prova, a administração ela pode criar mecanismos indiretos para garantir que seus atos sejam respeitados, você vai marcar imperatividade num primeiro momento. Se tiver uma opção que fala especificamente da exigibilidade, você marca ela. Tá? Exigibilidade só vai marcar se estiver expresso, tá? Tem que estar na questão. Porque às vezes você olha a questão, não tem nenhuma falando de exigibilidade. Aí você olha e pensa, putz, então não tem resposta. Tem sim. A resposta seria o quê? Imperatividade. Tá? Porque para a grande maioria da doutrina, a exigibilidade decorre da imperatividade. Mas para alguns doutrinadores, considera-se que são atributos distintos, beleza? Agora pensa comigo. Se não der certo a ordem, não der certo o meio indireto, eu tenho meios diretos de ação? Claro que tenho. Isso é resultado, inclusive, da autoexecutoriedade, ou que alguns gostam de chamar também de executoriedade, tá? Poderia vir aqui autoexecutoriedade. É a mesma coisa.
O que significa auto-executoriedade? Significa que eu não preciso da participação do Poder Judiciário para garantir que eu tenha formas de agir sobre meu ato produzido. Vamos fazer uma linha do tempo maluca aqui, ó. Você sofre uma suspensão das atividades do seu estabelecimento. Beleza? O fiscal vai lá no seu restaurante, vê um monte de irregularidade, suspende a atividade até que eu volte aqui e verifique que as condições estejam de pé, né? Condições boas para você funcionar. Você não respeita essa suspensão, você passa a sofrer multas, né, previstas no próprio ato, dizendo que o tempo que você se mantiver aberto, mesmo após a suspensão, você pode sofrer multa. Se nem isso aqui resolveu, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar do meu poder de polícia, deixa eu voltar aqui na tela, eu posso utilizar-me de força policial, inclusive, né, o poder de polícia, para fazer com que você respeite a ordem. Então observa, quando você fala em auto-executoriedade, você fala em meios diretos de coerção. Aqui não é, eu tô te ameaçando, não, agora eu tô fazendo. E eu não preciso que o judiciário bata o martelo, o juiz diga, vai lá e fecha. Eu, por conta própria, para poder exercer o meu poder como administração pública, vou lá e executo o ato. Então, observa que legal. Você sofreu um ato inicial, que aí decorre da competência natural, né? A presunção de legitimidade vem aqui, ó, isso aqui tá certo. A ordem cria uma obrigação que eu posso exigir de você o respeito através de multas diárias sendo aplicadas. Se nem isso nem resolve, eu vou lá e uso de força policial para fechar o estabelecimento. Eu uso de métodos diretos de coerção para poder resolver o problema. Imagina o seguinte, tu tá desesperado, tá na correria, tua esposa tá grávida, ou você, mulher, tá grávida, o filho tá pra nascer, e você, vai por conta própria, sou independente, quero que se dane, pega o carro, vai embora. Tu chega na frente do hospital, estoura a bolsa, sabe? Fica aquele troço desesperado. Aí tu pensa, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Para o carro na frente do hospital e sai correndo pra dentro do hospital. A pergunta é, tu parou aonde? Imagina que você parou seu carro exatamente na entrada de ambulâncias do hospital. A administração pública vai fazer o quê? Ela vai chegar e falar, tira o carro, se não tirar vai sofrer multa. E um monte de ambulância, você sabe, se agrupando na porta e ninguém entra. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar-se diretamente de meios para poder executar aquela ordem, a ordem de retirada. Então ela vai mandar tirar o seu carro, vai mandar retirar o seu carro ali, né? Busca ali os agentes públicos competentes para tal e manda remover o seu carro. Você entende a jogada? A ideia é que eu não preciso também passar por um processo de primeiro imperatividade para depois executoriedade. Em certos casos, o poder de polícia ele vai ser exercido de forma direta. A auto-executoriedade, por isso que ela é um atributo próprio. Pensa comigo, o que é o poder de polícia, tu lembra? O poder de polícia é o poder que a administração pública tem de restringir liberdade individual em prol do interesse público. Olha o caso aqui. E percebe, eu não usei de força policial, eu mandei guinchar teu carro, não foi polícia. Então aquela história que eu sempre falo, não confunda poder de polícia com o poder da polícia, pelo amor de Deus. Deu pra entender? Beleza. E por fim, a professora Di Pietro, a professora Maria Silvia Zanella Di Pietro, ela defende que existe o atributo da tipicidade. Só ela, tá? A tipicidade é o seguinte, o ato administrativo tem que ser um típico administrativo, tem que ter uma tipificação administrativa. O que significa isso? Significa que todo ato administrativo tem que estar previsto na lei, com a sua forma definida. Sinceramente, o que é o princípio da legalidade para nós, né? O que é a competência do ato para nós, né? O que é, por exemplo, a forma do ato, né? Então, tipicidade é o ato administrativo, ele tem o tipo administrativo, tem o típico administrativo. Meio idiota, né? Mas a professora Di Pietro, ela criou esse atributo, porque você sabe como é que o doutrinador do direito né? Adora criar as coisas. A maioria ignora esse atributo, mas eu já peguei provas, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, em que ela cobrou tipicidade, outras provas que a mesma banca não cobrou, já peguei provas da VUNESP, em que cobrou, já peguei provas da Maquiama, que cobrou, ESAF, obviamente, não vai nem perder tempo, mas a ESAF às vezes coloca só para causar um problema, tá? Mas raramente, a CESP também não perde muito tempo. O que é a ideia? A ideia é eventualmente a banca tentar te derrubar, trazendo um atributo que quase ninguém estuda. Então a ideia tipicidade é meio que uma mistura de legalidade, com competência, com forma. Então o ato tem que estar previsto na lei, com formalidade, estabelecendo a forma de agir. É o que a gente chama de figura do ato. O ato tem que ter uma figura típica desenhada. Sabe quando você estuda o direito penal? Talvez você nunca tenha estudado, não tem problema. Você aprende o tipo penal. Tipo penal é o seguinte, ó... para que você cometa realmente um homicídio,
Tem que estar lá 121, matar alguém. Isso é um tipo. Se você não matar alguém, não é homicídio. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser lesão corporal, pode ser qualquer coisa, mas não é homicídio. Então isso é o que a gente chama de tipo ou figura. Tem que ter aquele exato ato para que aconteça efetivamente a produção real daquela ação, né? Pra gente não muda nada, esse é um atributo meio bobo, mas vale a pena falar dele, né? Só para constar, deixa eu apagar uma coisinha aqui para te falar o seguinte, ó. Lembra que eu te falei que todo ato administrativo ele presume-se legítimo? Pois é. Como eu falei aqui, deixa eu apagar, todos os atos têm presunção de legitimidade, todas aquelas espécies. No caso de imperatividade e autoexecutoriedade ou executoriedade, somente atos, atenção para isso, punitivos, porque obviamente eles são uma punição, então eles vão gerar uma ordem, né? Somente os atos normativos, porque também vão trazer uma regra para você, e os atos ordinatórios possuem. Se você parar para prestar atenção, vou trazer para outra tela só para você perceber. Quem faltou aqui? Atos enunciativos ou declaratórios, perfeito, e atos negociais. Ou seja, essas duas espécies de ato administrativo não possuem nem autoexecutoriedade nem imperatividade. Porque, calma lá, ato declaratório, certifica o quê? Declara o quê? Que ordem é essa? Que eu vou executar o quê contra você? Eu vou produzir que meio indireto para você respeitar uma coisa que eu declarei, sabe? A mesma coisa pro negocial, né? Aquela questão de concessão de um direito específico, uma aposentadoria, sabe? Então toma cuidado, que nem todo ato administrativo vai ter imperatividade, nem todo ato administrativo vai ter autoexecutoriedade. Somente esses 3 atos aqui vão ter realmente suas condições, tá beleza? Pensa no seguinte, em relação à licença, você lembra que a licença é um ato negocial? Mas não, você acabou de me dar um exemplo em que o fiscal foi lá, pegou uma obra minha e embargou, e depois criou métodos para garantir. Sim, atenta que eu não estou atacando o ato de licença. O ato de licença, ele não é autoexecutório, ele também não é imperativo. Que ele não é uma obrigação. Vai lá e constrói. Porra, eu que pedi. O que eu estou falando é o ato punitivo decorrente do seu desrespeito ao direito de uso da licença. Então, às vezes, não confunda, tá? Não olha o início do ato. Olha o que necessariamente está sendo falado. A aplicação de uma multa, estabelecimento de uma suspensão, o estabelecimento de uma ordem específica, seja de trânsito, seja aérea, não importa. Então, atente para isso, tá? Não olha para o que decorre. Ah, porque, poxa, Dalmo, eu sofri um embargo na obra, mas decorreu de uma licença que eu tive. Não me interessa. Eu tenho que olhar o quê? O embargo. O embargo de obra é um ato punitivo? É. Então ele vai ter imperatividade, ele vai ter autoexecutoriedade. A concessão de uma aposentadoria é um ato punitivo? Não. É normativo? Não. É ordinatório? Não. Então ele não vai ter imperatividade e não vai ter a autoexecutoriedade. Beleza? E é isso. Tá? Então a gente mata atributos aqui, como eu te prometi, eu ia voltar a fazer uns vídeos um pouco mais objetivos para facilitar a nossa vida. No próximo vídeo a gente fala sobre a constituição do ato, sobre como que o ato existe, a validade, a perfeição. Também vai ser um vídeo bem rápido, tá? Então, obrigado, um abraço, até a próxima aula.